Então hoje nós temos o Rubens, que é um dos organizadores aqui do Astronomia e Meio-Dia, junto comigo. E o Rubens ele fez a graduação aqui no Instituto de Física e o mestrado e doutorado aqui no IAG, e atualmente é pós-doc do departamento, trabalhando basicamente com simulações de dinâmicas de galáxias, né? E hoje ele vai nos falar sobre simulações cosmológicas. Então, obrigado, Rubens. Obrigado, Oscar. Bom, antes de começar, então, eu queria agradecer a presença de vocês, e não só hoje, mas ao longo do semestre, do ano, e agradecer o interesse de vocês pelos seminários da Astronomia ao Meio-Dia. Bom, então eu vou falar sobre simulações cosmológicas. Eu vou contar para vocês o que são essas simulações, para que elas servem, o que a gente consegue calcular e um pouco de como que essas coisas são calculadas, certo? Então a primeira coisa é a seguinte: quais são as questões que essas simulações cosmológicas pretendem responder? Bom, em cosmologia a gente está interessado no universo como um todo, certo? Então, em uma frase, você poderia dizer que o propósito dessas simulações cosmológicas é nada menos do que calcular a evolução do universo. Certo? Só que falando assim soa meio pretensioso, mas de fato é uma empreitada ambiciosa em vários aspectos. Mas então, calcular a evolução do universo. É claro que não é possível calcular tudo que acontece no universo, evidentemente. Por várias razões, não tem como levar em consideração todos os processos físicos possíveis. Mas então, qual que é o foco dessas simulações cosmológicas? Bom, elas pretendem calcular especificamente o que a gente chama de formação de estrutura em larga escala. Certo? Formação de estrutura em larga escala. E o que eu quero dizer com a palavra estrutura em cosmologia? Por estrutura, a gente quer dizer galáxias, na verdade, de galáxias para cima. Então a gente vai falar de estruturas do tamanho de galáxias ou coisas maiores. De fato, eu vou falar de galáxias e associações de galáxias, certo? Que são o quê? Que são os grupos de galáxias, que têm dezenas de objetos. Tem os aglomerados de galáxias, que podem ter centenas ou milhares de galáxias. E, finalmente, tem os superaglomerados de galáxias. Os superaglomerados de galáxias englobam grupos e aglomerados, certo? Então, as galáxias e os aglomerados de galáxias, eles estão dispostos no universo, estão distribuídos de uma certa maneira, que eu já vou dizer qual é, e o objetivo dessas simulações cosmológicas, pelo menos o objetivo principal, é tentar entender como que a distribuição de galáxias e, portanto, de massa do universo, como que a distribuição de massa do universo veio a ficar do jeito que ela é hoje, certo? Então esse é o objetivo, é entender como que a massa do universo se organizou de tal maneira até ficar da maneira que ela é hoje, certo? Ok, então nunca é demais mostrar algumas imagens dessas estruturas magníficas que são as galáxias espirais, certo? Então o universo está cheio de galáxias. Quais são os tamanhos dessas galáxias? Qual é o tamanho de uma galáxia comparado com as distâncias entre as estrelas? Então isso são algumas galáxias e isso é um aglomerado de galáxias, certo? Um aglomerado de galáxias. Então quase tudo que vocês veem numa imagem como essa são galáxias. Tem várias, algumas que são espirais, mas tem várias que são galáxias elípticas, certo? Então quase tudo que vocês estão vendo aí são galáxias. Então o universo está cheio de aglomerados de galáxias desse tipo, que estão distribuídos de uma certa maneira. Mas eu disse que quase tudo são galáxias, mas não tudo. Isso, por exemplo, é uma estrela, certo? Isso é uma estrela de foreground. É uma estrela que está muito mais perto da gente do que as galáxias. Muito, muito mais perto, certo? É como se você... Não é como, mas enfim. Não quantitativamente, é como se você estivesse tirando uma foto de uma cordilheira de montanhas muito distante, e aí passa uma mosca na frente da câmera, certo? Então essas estrelas estão extraordinariamente mais perto da gente do que as galáxias. Essa não é a única estrela, tem algumas outras também, vocês conseguem achar mais umas três. Tipo aqui, por exemplo. Aqui. Certo? Então essas estrelas estão muito mais perto do que as galáxias. Quão mais perto? Bom, antes de falar do universo como um todo, preciso falar um pouco das distâncias das coisas. Então, se vocês me permitem, eu vou abrir e fechar um par de parênteses inesperado, mais breve. Vocês vão ficar bravos no fim, mas eu prometo que é rápido. Que é o seguinte: imaginem, isso não é um trote, imaginem que vocês estão em Plutão,
Calma, eu sei que não tem galáxias em Plutão, não tem cosmologia, mas imagina que você está na superfície de Plutão durante o dia e olhando para o interior do sistema solar. Se em Plutão, olhando para o Sol, você conseguisse enxergar o Sol e a Terra, certo? O Sol e a Terra, você ia ver que a distância Terra-Sol ia estar subentendida por um ângulo no seu céu. Certo? Um ângulo pequeno. Quão pequeno esse ângulo? Bom, Plutão está 40 vezes, em média, 40 vezes mais longe do Sol do que a Terra, então esse ângulo é o arcosseno de 1/40. É um ângulo pequeno, tipo 1 grau ou 2, não sei. Agora imagina que você parte de Plutão e vai se afastando do sistema solar. Aí você vai ver a distância Terra-Sol subentendida por um ângulo cada vez menor. Confere? Chega uma hora que você está tão longe do sistema solar que a distância Terra-Sol fica subentendida por um ângulo de 1 segundo de arco. Então, quando você está a essa distância, você tem um nome que chama 1 parsec. E era isso. Desculpa, fecha parênteses, peço desculpa para quem já cursou disciplinas de astronomia, eu sei que vocês estão cansados de saber disso. Mas quem talvez soubesse o nome dessa unidade de distância, mas não sabia exatamente qual era a definição, agora todo mundo sabe o que é um parsec. Um parsec é essa distância. Se você está a 1 parsec do sistema solar, a distância Terra-Sol fica subentendida por um ângulo de 1 segundo de arco. Ok. Desculpe o subterfúgio de Plutão, é que se eu anunciasse em voz alta que eu ia definir o parsec, metade de vocês ia dormir ou ir embora. Mas muito bem, agora que a gente sabe essa unidade de distância, eu posso falar sobre os tamanhos das galáxias e as distâncias das coisas. Então, tudo isso... Bom, então, vocês entenderam que uma estrela qualquer, a Terra e o Sol, tem um triângulo, e a definição de parsec é só isso, certo? É um triângulo que tem um lado é a unidade astronômica, um lado é um parsec e um ângulo é um segundo de arco. Tudo isso para falar então sobre as distâncias típicas entre as estrelas. Quais são as distâncias típicas entre as estrelas? Depende da galáxia, depende de onde você está na galáxia. No centro da galáxia, as distâncias típicas entre as estrelas são menores, porque é mais denso, a densidade numérica de estrelas é maior. Aqui na vizinhança solar, a distância típica entre estrelas, ou seja, a distância entre o Sol e suas vizinhas mais próximas, acontece de ser da ordem de parsecs. Estou falando aqui de ordem de grandeza, grosseiramente. O número exato não importa, mas a distância entre o Sol e suas vizinhas é da ordem de alguns parsecs, 5, 10 parsecs. Okay? E o tamanho da galáxia? Qual o tamanho de uma galáxia? Qual o tamanho de uma galáxia? Bom, um bom indicador do tamanho de uma galáxia é a nossa distância até o centro galáctico. Certo? Vocês sabem que a gente vive na periferia da galáxia. Tudo bem, tem um pouco de estrelas depois da gente, mas não muito. E a nossa distância até o centro da galáxia é um número bom de se ter em mente, que são 8.000 parsecs. Okay? 8 kiloparsecs. Então, só para ter uma vaga noção de ordem de grandeza, tamanhos de galáxias são coisas que se medem em dezenas de parsecs. De kiloparsecs. Dezenas de kiloparsecs. Algumas dezenas, 10, 20, 30 kiloparsecs. Okay? E, finalmente, aglomerados, que é o que vai interessar nesse seminário. Quais são os tamanhos típicos de aglomerados? Qual o tamanho de um aglomerado? Esse é outro número bom de se ter em mente. Um aglomerado de galáxias, ou mesmo em grupos, as distâncias entre as galáxias são muito, muito maiores do que os tamanhos das galáxias. Então, resulta que o tamanho típico de um aglomerado de galáxias é alguma coisa da ordem de 1 milhão de parsecs, okay? 1 megaparsec. Então, tamanhos típicos de aglomerados são coisas da ordem de 1 megaparsec. Um pouco menos, um pouco mais. Ok? Muito bem. E só para completar, massas típicas de galáxias são coisas como 10 a 11, massas solares, e massas típicas de aglomerados são coisas como 10 a 14, talvez 10 a 15 massas solares. Okay? Muito bem. Agora que a gente sabe disso, então sabe, o universo está cheio de galáxias, aglomerados de galáxias, tem um pouco de noção dos tamanhos, das distâncias. Tem uma pergunta que a gente pode se fazer, que é a seguinte: como que as galáxias estão distribuídas no universo? Como que as galáxias estão distribuídas no universo? Estão distribuídas de maneira uniforme por toda parte? Pelo que eu falei até agora, já dá para vocês inferirem que não. Por que não? Eu já falei sobre aglomerados de galáxias. Certo? Se as galáxias estivessem distribuídas uniformemente no universo, não teria sentido falar em aglomerados. Certo? Aglomerados são regiões onde a densidade de galáxias é mais alta. Mas tudo bem, então, em vez de pensar em galáxias, pense em aglomerados de galáxias. Os aglomerados de galáxias estão distribuídos de maneira completamente uniforme pelo universo? Qual que é uma maneira de responder essa pergunta?
qual é a distribuição de galáxias no universo? Bom, o jeito de responder essa pergunta o melhor jeito de responder essa pergunta é o melhor jeito de responder perguntas em geral sobre o mundo, que é observar o mundo, certo? Construir telescópios apontados para o céu e medir as posições das galáxias, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode observar uma grande amostra de galáxias no universo próximo, medir as posições e as distâncias das galáxias, certo? E fazer um mapa das galáxias, pelo menos no universo local. Como que vai ser esse mapa? Você pega uma região do céu, um quadrado no céu, certo? Tem duas dimensões. Tem um certo ângulo na esfera celeste e um outro ângulo, um quadrado no céu. Então são essas duas coordenadas. Além disso, tem uma terceira coordenada, que é a distância entre o observador, que somos nós, e cada uma das galáxias da amostra. Então você tem uma espécie de cone, uma cunha, enfim, um cone em base quadrada, e cheio de galáxias, certo? Você calculou as galáxias através de certos métodos. Agora pega essa coisa tridimensional, esquece um dos ângulos, um desses ângulos você projeta num plano e vai resultar num mapa bidimensional. Um mapa bidimensional, onde uma das coordenadas é um ângulo no plano do céu e a outra coordenada é uma coordenada radial. É a distância entre o observador e cada uma das galáxias. Que aparência vai ter esse mapa? É um mapa das galáxias, certo? Então, essa é uma coisa que já foi feita para centenas de milhares, talvez milhões de galáxias, e a aparência da distribuição de galáxias no universo local, é essa, certo? Então, esse é um mapa de galáxias. Cada ponto azul é uma galáxia, certo? E a gente está vendo distâncias imensas, certo? A gente está vendo aqui 200 megaparsecs, 400 megaparsecs, 6 tanto de massa, em larga escala, certo? Bom, aí vocês entram umas regiões mais densas, umas regiões menos densas. Aí a próxima pergunta que vocês podem fazer, olhando esse mapa, é a seguinte: o universo não era para ser homogêneo, em algum sentido? Afinal de contas, o universo é homogêneo ou não? Se eu fizer essa pergunta, o universo é homogêneo, sim ou não? A resposta. A resposta é que a pergunta é inadequada, depende da escala. Depende da escala. Você está falando de escalas pequenas ou escalas grandes. Então, o que significa ser homogêneo? Ser homogêneo significaria que a densidade de massa deveria ser a mesma em toda parte. A densidade de massa do universo é a mesma em toda parte? Depende. Para ilustrar isso, eu vou mostrar agora umas imagens, não de observações do mundo real, mas já de resultados de simulações, que eu vou mostrar daqui a pouco as animações, mas isso, por exemplo, é resultado de uma simulação cosmológica, certo? Resultado no sentido de que isso é um mapa em redshift zero, que significa os dias de hoje, certo? Mas o que a gente está vendo numa imagem como essa? A gente está vendo é um mapa de massa. Okay? Só isso, massa total. A gente está vendo massa total projetada nessa imagem. As cores significam simplesmente densidade de massa. Okay? Então esse mapa nada mais é do que um mapa de massa. Ok. Então vocês podem observar que tem mais massa em certos lugares e tem lugares que são meio vazios. Então, para pensar sobre a homogeneidade do universo, considere uma caixa com um certo tamanho, digamos 50 megaparsecs. Uma caixa de 50 megaparsecs. Aí você coloca essa caixa em diferentes posições do universo. Às vezes, ela vai cair numa região muito densa do universo, uma região que contém muita massa. Às vezes, essa mesma caixa, se você colocar em vários lugares, vai cair numa região meio vazia. Então, nesse sentido, nessa escala de 50 megaparsecs, não, o universo não é homogêneo. Claramente tem regiões muito densas e regiões pouco densas. Então, nessa escala, não, o universo não é o mesmo em qualquer parte. Certo? Mas e se você der um zoom out no universo? Se você olhar o universo mais de longe. E repare que eu usei aqui um termo técnico muito rigoroso. Quando você olha o universo de longe. Não, mas falando sério, quando você olha o universo em maiores escalas, qual vai ser a aparência do universo? Então agora considere uma caixa não de 50, mas de 500 megaparsecs. Certo? Uma caixa de 500 megaparsecs. Agora vocês já intuíram que não importa para onde você mova essa caixa, onde quer que você a coloque, ela sempre vai conter a mesma quantidade de massa. Aproximadamente. Vocês concordam que essa região do universo e essa região do universo contém a mesma quantidade de massa. Ou seja, a densidade do universo, nessas escalas, acima de 100 megaparsecs, é essencialmente a mesma em toda parte.
Não só a quantidade de massa, mas a estatística da distribuição, certo? Tudo bem. Então, nesse sentido, sim, o universo continua sendo homogêneo nas grandes escalas, acima de 100 megaparsecs. Dava para ver isso nos dados observacionais? Está vendo quais eram os tamanhos desses maiores filamentos aqui, que são os superaglomerados? Os tamanhos desses maiores filamentos era alguma coisa comparável a, digamos, 100 megaparsecs, talvez. E os tamanhos dos maiores vazios também são uma coisa desse tipo. Um pouco menos de 100 megaparsecs, talvez. Deixando de lado essa parte longe, pode ter uns problemas de seleção. Mas então, quer dizer, teria jeito de colocar essa caixa, às vezes ela não vai cair numa região de baixa densidade e está essencialmente vazia? Não. Por quê? Porque não tem vazios desse tamanho. Acima de 100 megaparsecs não tem vazios desse tamanho. Mas, nas escalas pequenas, o universo é cheio de vazios. Então, a distribuição de massa no universo tem essa aparência filamentar, parece uma espécie de esponja, certo? Então, a massa do universo está concentrada em filamentos e paredes, e no meio dessas coisas tem imensos vazios, regiões de baixíssima densidade. Certo? Muito bem. Então, antes de seguir adiante, eu já vou tentar mostrar para vocês algumas dessas simulações cosmológicas que calculam a evolução gravitacional da massa no universo. Infelizmente, eu não tenho certeza se todas vão funcionar, mas se não funcionarem, bom, essa parece que vai. Então, de novo, o que a gente está vendo aqui? É um mapa de massa, certo? Só que isso não é uma evolução através do tempo. Isso é o universo em z igual a zero, ou seja, nos dias de hoje, e o movimento que a gente está vendo é só um movimento de câmera. A câmera, no tempo parado, a câmera está se movendo para vocês verem as estruturas. Então vocês veem que essas simulações cosmológicas conseguem calcular a distribuição de massa do universo em larga escala, e um dos grandes sucessos dessas simulações é justamente reproduzir essa estrutura filamentar da distribuição de massa. Certo? Grandes filamentos e grandes vazios. E essas regiões mais densas são os superaglomerados de galáxias, ou os aglomerados. Certo? Então, de novo, o que a gente está vendo aqui é massa total. A cor representa massa total. Seria desejável que o vídeo em que tem a evolução temporal também funcionasse. Vejamos. Se esse aqui rodar, não vai rodar. Não vai. Bom, talvez o próximo. Esse era legal. Bom, o que a gente estaria vendo caso fosse possível ver esse vídeo? Quando o universo era jovem, a massa do universo estava distribuída de maneira mais ou menos uniforme. Certo? Então a massa do universo era aproximadamente... Então a massa do universo estava distribuída de maneira aproximadamente uniforme. Só que tinha regiões em que a densidade era um pouco acima da média e regiões em que a densidade é um pouco abaixo da média. Aí as regiões que têm densidade um pouco acima da média, por razões meramente gravitacionais, elas atraem mais massa, certo? Ficam mais massivas ainda. Ao ficar mais massivas, atraem mais matéria ainda. Então a matéria vai caindo nessas regiões, essas sobredensidades iniciais, que eram uma espécie de sementes do que viriam a ser os aglomerados de hoje em dia, certo? Então essas pequenas sobredensidades, que no começo eram bem minúsculas, vão atraindo cada vez mais matéria, a matéria vai colapsando em volta desses halos e vai abrindo grandes vazios no meio do espaço, certo? E quanto mais massa a coisa tem, mais massa ela vai atraindo para si. Massa funciona que nem dinheiro, vocês sabem, né? Onde tem mais dinheiro é para lá que mais dinheiro ainda tende a cair. A massa opera mais ou menos da mesma maneira, infelizmente. Então os acúmulos de massa vão ficando cada vez maiores e criando grandes vazios no meio. Isso ainda acontece hoje em dia, professor? É dessa forma que acontece?
ainda acontece, sim. As estruturas menores já se formaram há mais tempo. Então, as coisas de pequena massa já colapsaram faz muito tempo. Agora, as coisas de grande massa ainda estão terminando de se formar. Então, por exemplo, os aglomerados de galáxias são mais ou menos esféricos, mas os superaglomerados de galáxias não são nem um pouco esféricos. E mesmo os aglomerados ainda estão sofrendo acreção de subestruturas menores que estão caindo neles. Então, por exemplo, não tem estruturas com mais de 10 a 15 massas solares que sejam gravitacionalmente ligadas, que seja um objeto relaxado. Bom. Ok. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu comecei a mostrar simulações, eu parei de falar em galáxias e comecei a falar só em massa total. Certo? Por quê? Porque essas simulações que eu mostrei, elas não incluem galáxias, curiosamente. São simulações da massa total do universo que não incluem galáxias. Elas só incluem matéria escura. Vários de vocês já vão saber do que se trata, matéria escura, mas por que é razoável fazer simulações da formação de estrutura do universo, de calcular a massa do universo, sem usar galáxias? Porque a matéria escura corresponde a cerca de 80% da massa total. Então, 80% da massa total de tudo é matéria escura e uns 20% são átomos. Átomos são as coisas das quais as estrelas e as galáxias são feitas. Então, 20% da massa total está na forma de estrelas, e gás, e galáxias, etc. O gás que existe entre as galáxias. Mas 80% é matéria escura. Então, nesse sentido, é uma boa primeira aproximação fingir que tudo é matéria escura. E aí você calcula só a evolução gravitacional. Porque a outra peculiaridade da matéria escura é que ela só sente a interação gravitacional. A matéria escura não sofre interações, por exemplo, eletromagnéticas. O que significa não sofrer interações eletromagnéticas? Significa que a matéria escura é incapaz de emitir luz ou de absorver luz. Então ela só interage gravitacionalmente. Quando eu digo luz, eu tenho qualquer comprimento de onda, evidentemente. Então, por essa razão, é razoável calcular a estrutura do universo usando só matéria escura, e além de razoável, é ótimo para nós, porque facilita as contas que precisam ser feitas, certo? Não tem físicas complicadas de transporte radioativo, etc. É só gravidade. E a gravidade a gente entende bastante bem, certo? É um negócio robustamente compreendido. Então, só uma breve palavra sobre matéria escura, antes da gente seguir adiante. Então, a ideia é que as galáxias estão imersas em halos aproximadamente esféricos de matéria escura. E esses halos de matéria escura, de novo, são 80% da massa, e a galáxia que está lá no meio é só 20%. Certo? Então, a dinâmica global dos sistemas é determinada essencialmente pela matéria escura. Certo? Como que a gente sabe que tem matéria escura? Bom, isso é todo um assunto. Eu vou mencionar muito rapidamente só uma das maneiras através das quais a gente está convencido de que precisa existir matéria escura. Tem outras, eu vou mencionar essa só rapidamente para constar, que é o seguinte: assim como no sistema solar os planetas estão girando ao redor do Sol, certo? Com velocidades que dependem da distância, e cuja velocidade, em última análise, é determinada pela massa do Sol. Okay? Se você sabe as velocidades dos planetas em diferentes distâncias, você é capaz de calcular a massa do Sol, que é o que determina as velocidades dos planetas. Da mesma forma, as galáxias espirais estão em rotação, certo? Da mesma forma, não. Similarmente, as galáxias espirais estão em rotação. E o que determina a velocidade de rotação das galáxias espirais, de novo, é a massa total da galáxia. Então, tem um jeito de calcular a massa total da galáxia, que é essencialmente usar as leis de Kepler, certo? Usar as velocidades de rotação e calcular a massa total. Você pode chamar isso de massa gravitacional, que foi calculada usando gravitação. Tem um outro jeito mais simples de entender, de calcular a massa total de uma galáxia, que é somar as massas de todas as estrelas. Certo? Uma galáxia é feita de estrelas, a massa total da galáxia deveria ser a soma da massa de todas as estrelas, e do gás, etc. Só que essas duas coisas dão números muito diferentes. Dão um pouco diferente. Uma delas dá o quíntuplo do outro. Certo? A massa gravitacional é o quíntuplo da massa luminosa. Por quê? Qual a suposição que estava errada? A suposição que estava errada é supor que a massa total da galáxia é a soma das massas das estrelas. É, mas não somente.
A massa total da galáxia é a massa das estrelas mais a matéria escura. Professor, planetas e outras estruturas que não refletem luz teriam alguma participação importante? Essa é uma questão interessante que sempre surge quando a gente está falando de matéria escura, mas, enfim, sem entrar em detalhes, essencialmente não. Matéria escura não tem como ser feita de buracos negros, asteroides, poeira, gás, planetas, nada disso. Todas essas coisas já foram, enfim, pensadas e excluídas. Matéria escura precisa ser feita de alguma substância que é fundamentalmente diferente de átomos. Mas, enfim, isso é todo um outro assunto, mas enfim, a gente sabe que não. Ela não pode ser feita de átomos, por certas razões. Mas então, bom, enfim, então essa é uma maneira que a gente sabe de por que a matéria escura existe, porque o que você esperaria que fosse a velocidade de rotação da galáxia em função da distância ao centro, tudo bem, a dinâmica de uma galáxia não é igual à do sistema solar, certo? Por quê? Porque a massa do sistema solar está toda concentrada no Sol, essencialmente. A massa de uma galáxia não, ela está espalhada ao longo da galáxia. Só que, se você estiver suficientemente afastado do centro da galáxia, chega uma hora que a sua órbita engloba, digamos, 90% da massa total. Então, conforme você se afasta do centro, deveria chegar uma hora que a curva de rotação tende ao que chama de uma curva kepleriana, que é um exercício simples, vocês podem verificar que é uma dependência de 1 sobre R, 1 sobre raiz de R. Só que não, isso não acontece. Então, o que é observado é que as velocidades continuam altas, mesmo quando você se afasta do centro da galáxia, e a única maneira de entender isso é entender que a massa da galáxia, na verdade, é muito mais do que simplesmente a massa das estrelas. A massa da galáxia é principalmente a matéria escura. Ok, então onde está a matéria escura? A matéria escura, ela permeia, envolve toda a galáxia, ela que mantém a galáxia coesa, e ironicamente é o lado escuro da matéria que é responsável por manter a coesão da galáxia. E que é a componente mais importante. Né? O importante não, pelo menos a matéria escura é a componente mais prevalente. Ou seja, a gente acha importante porque, enfim, é gravitacionalmente importante, mas talvez a gente ache que os bárions são mais importantes, mas é porque a gente é feito de bárions. Bom, então, aquele mapa que eu mostrei que tinha pontos azuis, que eram as galáxias, eles representavam não a massa, na verdade, mas a luz, certo? Só tem como medir luz. Só tem como medir a luz que chega nos telescópios, certo? Só que a gente está interessado na distribuição de massa no universo. Agora, é evidente que a luz segue a massa? Bom, em linhas gerais, sim. Tem complicações adicionais, mas essencialmente, digamos, só tem luz onde tem massa, certo? Não tem galáxias onde não tem matéria escura. Mas isso não significa que a razão massa-luminosidade seja a mesma para todos os tipos de objetos ao longo do tempo, complicações adicionais. Mas bom, então ok, então o que a gente vai precisar calcular para conseguir fazer aqueles tipos de simulações cosmológicas que calculam a evolução da massa no universo? Bom, já que a gente descartou toda a física bariônica, todas as interações físicas complicadas e ficou só com a matéria escura, que interage gravitacionalmente e apenas gravitacionalmente, então a gente se encontra na feliz situação de que toda a física que precisa ser implementada é gravitação newtoniana, ainda por cima. Então toda a física que precisa ser implementada para fazer essas surpreendentes simulações cosmológicas é essencialmente gravitação newtoniana, certo? E como que a gente faz isso do ponto de vista computacional? Como você calcula a evolução gravitacional? Bom, a gente representa a distribuição de matéria. Tudo que você tem é matéria escura e tudo que você tem de física é gravitação clássica. Então você representa a matéria através de partículas. Mas muita atenção, quando eu digo partículas nesse contexto, isso não tem nada a ver com partículas no sentido da física de partículas. Não tem relação nenhuma com a física de partículas. Quando eu falar de partículas de matéria escura, estou no sentido meramente computacional, ou seja, de massas pontiformes, certo? No sentido computacional de calcular as órbitas dessas partículas. Então você tem lá a matéria escura que está discretizada na forma de partículas, de massas pontiformes, sofrendo interação gravitacional. Como que você faria para calcular a evolução ao longo do tempo, ao longo de bilhões de anos, dessa massa de matéria escura na forma de partículas? Tudo que você precisa calcular é GMN sobre R2 para cada partícula,
certo? Conceitualmente é a coisa mais simples possível. E a implementação disso, pelo menos a implementação mais ingênua, também é conceitualmente a coisa mais simples que se pode imaginar. Certo? Então, em última análise, o aspecto mais fundamental das simulações cosmológicas de formação de estrutura em larga escala, essencialmente são a solução numérica do problema gravitacional de N-corpos, por incrível que pareça. Então, o cerne de tudo isso é a solução numérica do problema gravitacional de N-corpos. Que é exatamente isso que vocês já supuseram. Não vai rodar. Bom, mas vocês imaginam o que precisa ser feito, certo? Para calcular a evolução gravitacional do sistema, você quer saber a força gravitacional nessa partícula, você soma as forças gravitacionais entre ela e cada uma das outras, faz a mesma coisa para a próxima partícula e assim por diante. Aqui tem 10 partículas. Eu preciso calcular a força gravitacional entre cada par de partícula, certo? G é uma constante, M e M são conhecidos. 1 sobre R2. O que significa calcular forças gravitacionais entre as partículas, numericamente? Significa, essencialmente, medir distâncias. Então, no fundo, todo o problema numérico, a solução numérica do problema gravitacional é calcular distâncias relativas entre uma partícula e cada uma das outras. Certo? Aí você tem as forças, evolui isso para o próximo instante de tempo, e a ideia, essencialmente, é essa. Tem 10 partículas aqui. Quantas forças precisa calcular? Para cada partícula tem 9 distâncias relativas. Então tem 9 distâncias relativas, só tem que fazer isso 10 vezes, porque tem 10 partículas. Então 90. Então esse problema, o tempo de cálculo cresce com n vezes n menos 1. N é muito grande, n ao quadrado. Então o tempo de cálculo cresce com n ao quadrado. Então, é conceitualmente simples, mas a gente vai ver que é computacionalmente muito custoso. Muito. Proibitivamente custoso. Só que funciona. Né? Dá certo. Você pode implementar isso e primeiro testar por uns casos elementares e ficar feliz que deu certo. Aliás, esse é um exercício muito instrutivo. Vocês estão fazendo física, astronomia e gostam de programação. Façam esse exercício de implementar a solução, porque o algoritmo é a coisa mais simples do mundo. Você tem um for dentro do outro, e aí dentro dos dois for está escrito GMM sobre R10. É só isso, certo? Tudo aí tem os detalhes de lei e tudo mais. Mas é um negócio instrutivo porque você vê que funciona, nos casos keplerianos que já são conhecidos, e aí dá para tentar fazer isso para milhares de partículas. Bom, o caso circular vocês conhecem, tem um caso que é uma elipse, pode ser uma hipérbole. Para duas partículas, vocês sabem, né? Enfim, o que determina a órbita de dois corpos é a energia, certo? Só tem duas possibilidades. A órbita é fechada, a órbita é aberta, dependendo da energia. A órbita fechada se chama elipse, no caso particular, que é a circunferência, e a órbita aberta se chama hipérbole, não órbita, um ponto hiperbólico, no caso particular que chama parábola. Mas essa parte que é conhecida analiticamente, você pode ir escrevendo o GMM sobre R2 e calculando em cada instante de tempo, você recupera essas coisas, como você deve se esperar. Só que aí para n maior ou igual a 3, já não tem mais solução analítica geral, e é preciso calcular numericamente. Só que nas simulações cosmológicas, a gente está lidando com n igual a 10 a 9, 10 a 10 partículas. Certo? Então, para cada partícula, você precisa calcular 10 a 10 menos 1 forças gravitacionais e repetir esse procedimento 10 a 10 vezes, para cada instante de tempo, para cada dt. Certo? Então, é um negócio gigantesco que precisa ser feito um número imenso de vezes. Então, essa é a grande dificuldade. Mas, conceitualmente, é isso, não tem muito mistério. Só que tem um problema, então, do tempo de cálculo. Certo? Então, já que isso cresce com n ao quadrado, digamos que você faz uma certa simulação que dura 1 minuto, não dá nem tempo de tomar um café, com 1000 partículas, só que aí você quer aumentar de 1000 para 10.000 partículas. Aí já dura quase 2 horas. Certo? Cresce muito rápido. E, infelizmente, rapidamente, esse método, né, que chama soma direta porque você está efetivamente somando tudo que precisa ser somado. O problema é que esse método de soma direta, rapidamente você se dá conta que é impraticável
porque quando você vai para 1 milhão de partículas, que aí começa a ficar num nível que dá para fazer coisas sérias, o tempo de cálculo vai para séculos. Certo? Então, não é que é difícil, é completamente impraticável implementar a soma direta para números de partículas enfim, acima de 1 milhão, qualquer coisa desse tipo. E aí, bom, tem vários jeitos de contornar esse problema. Ou seja, tem vários algoritmos que servem para evitar ter que fazer soma direta. Eu não vou chatear vocês com detalhes sobre algoritmos, senão todo mundo vai cair no chão de tanto sono, mas eu vou só mencionar muito rapidamente a ideia geral de um deles, que é interessante, esse nome de árvore. Então, a ideia desse algoritmo é a seguinte: você tem lá uma distribuição de partículas, do mesmo modo, e você precisaria, em princípio, calcular a força gravitacional resultante em cada uma delas. Certo? Então, a ideia desse tree code é fazer o seguinte: você precisa calcular a força gravitacional nessa partícula, digamos. Então, você faz o seguinte: as partículas que estão próximas, sim, elas precisam ser levadas em conta individualmente, cada uma delas, fazendo a conta completa, como deve ser. Agora, as partículas que estão muito distantes dessa, por exemplo, tem uma partícula aqui e uma outra partícula aqui, não vale a pena perder tempo calculando essa distância relativa e depois essa distância relativa e milhares de outras aqui em volta. Então, para evitar essa perda de tempo, o que esse algoritmo faz é agrupar as partículas muito distantes em grandes células e aí substituir essas milhares, ou sei lá, centenas, dezenas de partículas individuais por uma única, pelo centro de massa daquela célula com a massa total daquela célula. Está claro? Então, e quanto mais distantes essas partículas estiverem, maior pode ser a célula, que o erro ainda é tolerável. Só que conforme você vai se aproximando da partícula onde você está calculando a força, aí as células têm que ser menores para não introduzir erros muito grandes. E aí, enfim, aí tem critérios para como implementar esse tipo de coisa. A principal coisa é um certo ângulo de abertura, que diz qual o tamanho que essa célula pode ter, conforme ela esteja perto ou longe da partícula. E aí, isso, junto com outras astúcias algorítmicas, resulta em algoritmos que permitem calcular essas coisas em tempos viáveis. Certo? Porque o número de operações fica drasticamente reduzido. Drasticamente. E aí tem jeito de calcular. Chama tree code, esse nome de árvore, por causa dessas ramificações. Certo? Porque você começa com um espaço que é, digamos, um cubo, aí você divide esse espaço em 8 octantes, certo? Aí, dependendo da distância até a partícula onde você está calculando a força, tem critérios para decidir se precisa ou não abrir cada um desses novos cubos em 8 cubos menores, e assim por diante. Certo? Por isso que chama tree code, que vai, enfim, ramificando essa abertura. Talvez dê para... Bom, mas vocês entenderam qual que é a ideia geral, acho que dá para ver por aqui, talvez, que no caso da soma direta, tem um número imenso. Opa, qual é o tamanho típico da célula menor? Bom, depende do problema, né? Depende quer dizer, você pode estar tratando de coisas na dinâmica galáctica, ou de coisas cosmológicas. A grande escala. Eu não tenho um número de cabeça para dizer, mas eu sei que para ficar mais fino, é desejável que essas células contenham tão poucas partículas quanto possível. Mas sem exagerar, senão você volta para o caso da soma direta. Né? Mas enfim, o número exato eu não teria. Mas a ideia geral é essa, certo? No caso da soma direta, tem uma quantidade imensa de forças para ser calculada, e usando algoritmos espertos desse tipo, as partículas distantes você agrupa em grandes células, as que estão numa distância média em células um pouco menores, e as que estão muito próximas, aí ok, individualmente. E aí o problema que é Ln ao quadrado cai para um tempo de cálculo proporcional a n log de n, que torna essas coisas viáveis. Só que isso não é suficiente. Apesar de fazer o problema ficar bem mais rápido, ainda é uma coisa muito pesada de se fazer computacionalmente. E como talvez vocês saibam disso, quer dizer, não sei se vocês lembram da década de 90, quando as velocidades dos processadores individuais dos computadores ainda estavam aumentando, mas vocês sabem que por volta de 2003, mais ou menos, a chamada lei de Moore, que
dizia, por exemplo, que a velocidade de processamento vai aumentando exponencialmente, certo? Com o passar do tempo. A lei de Moore parou de se aplicar para processadores individuais por volta de 2000 e pouco, certo? Era uma coisa que vinha, logo vinha crescendo linearmente, e aí parou de crescer para processadores individuais. Então a saída foi passar a usar computadores com um grande número de processadores, certo? Computação paralela. E computação paralela, de novo, para a nossa felicidade, a solução numérica do problema gravitacional de N-corpos é especialmente bem adaptada à paralelização. Ela se presta bem à paralelização. Por quê? Porque é um problema que pode ser quebrado em pedaços menores, que são independentes entre si, e, portanto, podem ser calculados simultaneamente. Certo? O que eu quero dizer com isso? Bom, tem alguns exemplos clássicos da ideia de paralelização, que é o seguinte: nem tudo na vida pode ser paralelizado. Certo? Tem que ser tarefas que podem ser quebradas. Então, o exemplo clássico é que se você precisa, digamos, pintar as 4 paredes de um cômodo, e você leva 1 hora por parede, e você está sozinho, o trabalho inteiro vai levar 4 horas. Mas se tiver 4 pintores, vai ficar pronto em 1 hora, um quarto do tempo. Por quê? Porque é um problema que pode ser quebrado em 4 tarefas independentes. Não precisa esperar terminar uma delas para só então partir para a próxima. Elas podem ser feitas simultaneamente. O exemplo clássico de coisa não paralelizável é o problema da gravidez, certo? Que leva 9 meses. Mas mesmo se você reunisse 9 mulheres, o bebê não fica pronto em 1 mês. Certo? Porque não é uma tarefa que pode ser quebrada em 9 partes e feitas simultaneamente. Outro exemplo de coisa paralelizável é a multiplicação de matrizes. Né? Você tem matrizes gigantescas, você pode ir calculando os elementos da matriz produto, não tem uma ordem específica, você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Mas então, no problema gravitacional de N-corpos, como que isso se dá? Como você quebra o problema em tarefas menores? Então você tem todas as partículas no espaço, você precisa calcular as forças gravitacionais, só que então você pode quebrar esse domínio em frações menores e ir calculando as forças gravitacionais, digamos, em uma partícula ou em um grupo de partículas e simultaneamente já ir calculando as forças gravitacionais em outros grupos de partículas, ao mesmo tempo. Certo? Por quê? Porque o resultado, a resultante gravitacional nessa partícula não depende do resultado da resultante gravitacional na outra partícula. Está claro? Isso tudo em um dado instante de tempo, óbvio. Para passar para o próximo instante de tempo, aí você precisa coletar os resultados de todas as tarefas que foram feitas paralelamente, certo? Juntar tudo. Aí você sabe as forças em cada partícula, sabe as posições e velocidades, dependendo das condições iniciais, e aí você evolui o sistema inteiro um passo dt no tempo. Certo? Porque sabendo as acelerações, agora você calcula as novas posições e as novas velocidades. Isso não é paralelizável. A evolução temporal tem que ser feita sequencialmente, tá claro. Mas em um dado instante de tempo, você pode quebrar o problema e aí mandar esse cálculo de distâncias relativas para um grande número de processadores, computador, dezenas, centenas, milhares de processadores, que fazem esses pedaços separadamente, e aí depois você reúne tudo. Certo? Isso introduz problemas de comunicação, inclusive. Né? Quer dizer, eu preciso mandar essa informação para todos os processadores, eu preciso fazer isso de uma maneira equilibrada, porque se um deles demorar muito mais do que todos os outros, ele segura todo mundo, certo? Não é possível passar para o próximo instante de tempo enquanto você não tiver terminado o cálculo de todas as partículas nesse instante de tempo. Bom, só de curiosidade, vocês conhecem o Alpha-Crucis, né? Esse cluster de 2.304 processadores instalado aqui no IAG, né? Ele foi financiado por um projeto da FAPESP, que foi um projeto conjunto entre o Departamento de Astronomia do IAG e o Núcleo de Astrofísica Teórica da UNISUL. Né? Enfim, é uma ferramenta formidável que torna possível certos tipos de cálculos que seriam não demorados, mas que seriam impraticáveis de outra forma. Certo? Então, coisas que levariam meses para ser feitas em um computador, em poucos computadores, com o advento do Alpha-Crucis podem ser feitas em algumas horas, certo? Durante a noite, com vários modelos diferentes.
um negócio formidável. Esse pêndulo, se vocês veem aqui, é o dia que ele foi instalado, né? Chegou pelo telhado. Então, esse é um exemplo de uma ferramenta para computação paralela. Então, essas grandes simulações cosmológicas são feitas em supercomputadores que têm milhares ou dezenas de milhares de processadores e ainda assim levam meses para ser executadas. Bom, eu falei de várias... de como que as simulações cosmológicas são calculadas em função do tempo, mas eu não mencionei quais são as condições iniciais. Certo? Então, só para dar uma ideia muito rápida de onde vêm as condições iniciais, é sempre preciso ter condições iniciais. Certo? Seja qual for o problema, você precisa calcular a evolução gravitacional a partir de alguma certa configuração. E qual era a configuração inicial do universo, em algum sentido? Bom, eu mencionei então quando o universo era jovem, quando o universo tinha uns centenas de milhares de anos, que não é nada, comparado com a idade atual de 13 bilhões, certo? 13, qualquer coisa. Então, quando o universo era muito jovem, tinha centenas de milhares de anos, a matéria do universo estava distribuída de maneira muito uniforme, só que com pequenas perturbações. E um jeito que a gente tem de medir essas coisas hoje, por incrível que pareça, bom, não são as perturbações de densidade que a gente mede, o que a gente mede são as perturbações de temperatura. Mas, enfim, podem pensar em densidade para os propósitos desse seminário. Então, tem uma coisa incrível que dá para ser medida, que é esse negócio chamado radiação cósmica de fundo. Certo? O que a gente está vendo nessa imagem? Para começar, por que ela tem esse formato de mapa mundi? Porque são planisférios, certo? É uma planificação da esfera celeste. Então, essa radiação é aproximadamente isotrópica, no sentido de que ela vem de toda parte, de todas as direções da esfera celeste. E o que são as cores? As cores são temperatura. Mas, na verdade, são temperatura em volta da temperatura média. A temperatura média dessa radiação é uns 2,7 Kelvin, aproximadamente. E essas cores, os vermelhos e os azuis, são minúsculas flutuações acima e abaixo, mas minúsculas da ordem de 10 a menos 5. Certo? São flutuações muito, muito pequenas de temperatura. Então, tem regiões... Agora, eu vou falar como se fosse densidade para os propósitos aqui das simulações cosmológicas. Então, imagine um universo onde a matéria escura que seja, tudo bem, tem balança também, mas imagine a matéria escura está distribuída de uma maneira quase totalmente uniforme, só que com regiões que são levemente sobredensas e regiões que são levemente subdensas. E aí, como eu mencionei, então essas regiões sobredensas vão atrair a matéria e dar origem aos halos de matéria escura das galáxias, dos aglomerados e dos superaglomerados. Isso aqui era só para ilustrar que, bom, isso aqui foi observado por um satélite chamado Planck em 2013. 10 anos antes, foi observado pelo WMAP em 2003. Vocês veem que é o mesmo universo, certo? As regiões quentes continuam sendo quentes e as frias continuam sendo frias. Só que tem um pouco mais de resolução, e eu acho que isso foi feito em Python. Mas fora isso, é basicamente a observação. São as mesmas regiões do universo. Originalmente, 10 anos antes, 20 anos atrás, isso tinha sido observado pelo COBE, foi o satélite que descobriu isso. Um resultado importantíssimo na cosmologia. Tem duas coisas impressionantes nesse resultado. A primeira coisa impressionante é que 92 já faz mais de 20 anos, é um resultado surpreendente. E a outra coisa é que isso foi a curva de corpo negro mais estupendamente, precisamente medida da história da física. Certo? Então, esse é o corpo negro mais bem determinado de toda a história. Né? Até então. Como vocês sabem, o negócio foi um motivo de piada na internet, todo mundo gosta do fato de ter sido uma coisa que deu muito certo. Talvez essa simulação, que é bem mais feia do que as outras, funcione. Não. Bom, era só uma versão de tosca resolução dessa ideia de que você parte de um cubo com matéria distribuída de certa maneira e conforme o tempo passa, conforme os bilhões de anos passam, a matéria vai se aglutinando e formando esses halos de matéria escura. Agora, sobre o que eu não falei desse seminário? Sobre o que eu não falei? Eu não falei nada sobre formação de galáxias, por exemplo. Sobre o que acontece com gás. Certo? Isso é todo um assunto à parte que merece o seu próprio seminário. E é uma coisa, é um assunto extremamente interessante eu entender, depois que isso já está bem estabelecido, a evolução gravitacional da matéria escura, então você tem agora esse esqueleto de matéria escura, esses filamentos, os vazios e tudo mais. Então, em algum sentido,
essa distribuição de matéria escura é um esqueleto que vem a sustentar as galáxias, certo? Os bares, o gás que cai no poço de potencial dos halos de matéria escura e que viria a formar galáxias. Hoje em dia, isso é muito recente, mas hoje em dia tem simulações cosmológicas que levam em consideração o gás, um gás que forma estrelas e que, surpreendentemente, dá origem a galáxias com morfologias plausíveis, galáxias com formatos de galáxias do mundo real, galáxias espirais, elípticas e tudo mais. Tem dificuldades ainda, porque é um negócio bastante recente, mas, quer dizer, é o próximo passo, a próxima coisa que dá para se fazer. Depois que a gente entendeu a evolução meramente gravitacional, a coisa seguinte é entender como que o gás e os baryons caem no poço de potencial e dão origem a galáxias. Eu vou pular essa parte, que eu só para vocês. E bom, desculpa pelos vídeos não terem funcionado, mas eu coloquei na minha página um PDF desse seminário. Não é exatamente o PDF que eu usei aqui, ele é diferente porque ele tem um texto escrito entre os slides. Eu sei que vocês gostam de slides com bastante texto escrito para ir lendo durante o seminário, mas eu achei melhor tirar e coloquei só na versão que está online. E além de texto, tem os links. Então tem links para referências interessantes de quem fez essas simulações e tudo mais, e os links para os próprios vídeos que infelizmente nem todos rodaram. Vocês podem clicar lá e dar uma olhada depois. Então, vou parar por aqui, deixando essa frase de sabedoria para vocês. É isso. Obrigado, pessoal.